Quando foi que você deixou de confiar em si mesma? Esse é o tema do episódio 2 do Namarra Podcast. Eu me chamo Aline Marra e você está no Namarra Podcast. Eu sou treinadora comportamental, especialista em estratégia de posicionamento. Tenho mais de 15 anos de experiência treinando pessoas e você está aqui no meu podcast, que é o nosso cantinho, nosso lugar seguro para a gente compartilhar, falar com mais profundidade sobre desenvolvimento pessoal, sobre negócio, sobre posicionamento, sobre comunicação. Esse é um espaço que eu escolhi para a gente poder compartilhar mais coisas mais profundas a respeito da nossa performance, do nosso posicionamento, da nossa maneira de ser e de viver. Como eu falei no episódio 1, se você não assistiu ainda, assiste lá. Falei de identidade e autenticidade e venho um pouco saturada desse formato de conteúdos muito rasos, curtos, né, em redes sociais como o Instagram. E aqui é o nosso lugar da gente trocar uma ideia mais profunda, da gente falar de assuntos realmente que nos façam mergulhar no nosso interior e façam com que a gente se desenvolva, cresça, enfim, trazendo insights e muito crescimento. Eu tô muito feliz da gente estar aqui no nosso segundo episódio e a pergunta que eu te fiz, né? Quando foi que você deixou de confiar em si mesma? Antes de eu continuar, eu queria te fazer uma pergunta ainda mais profunda. Como que seria a sua vida hoje se você tivesse acreditado mais em você? No passado, em projetos, em sonhos, em negócios. Eu posso dizer para você que eu responder isso é um tanto quanto forte, porque se tem uma coisa que eu tenho certeza, assim, do maior erro que eu cometi na vida foi não ter confiado em mim, não ter acreditado em mim, em muitos momentos, assim. Depois que, né, agora que eu sou uma quarentona, né, gente, depois dos 40, eu particularmente fiz muitas reflexões com relação a isso. E eu percebi, assim, eu falo pra você com 100% de certeza, as maiores oportunidades que eu perdi na minha vida foram porque eu não confiei em mim mesma. E quando eu falo em confiar na gente, é claro que não existe ser humano que confie em si mesmo o tempo inteiro, né? A gente tem dúvidas, nós somos humanos, a gente tem dúvidas sobre a gente, sobre a nossa capacidade. Mas aqui, eu tô falando sobre confiança na gente mesmo, no sentido de acreditar na gente, né? Quantas situações, quantas vezes a gente vê pessoas que não têm mais talento que a gente, que não têm mais habilidades, muitas vezes, mas são pessoas que se jogam mais na vida, são pessoas que executam, que fazem. E para mim, o maior aprendizado de vida, nesses 15 anos que eu atendo pessoas, que eu já treinei empresários, pessoas de diversos níveis sociais, desde pessoas muito prósperas a pessoas de classes sociais mais simples, classe média, enfim. A grande chave para que você tenha sucesso na vida é confiar em si mesmo. A nossa habilidade de realizar, de fazer, ela é sempre, a coragem de fazer, ela sempre vai ser mais poderosa do que a tua capacidade ou o teu talento. Você vai ver isso muito, né? Se você parar para pensar assim, inúmeras pessoas que você pode conhecer que têm muito talento e que muitas vezes não performam porque são críticas, autocríticas, são pessoas que não têm segurança emocional, são pessoas que duvidam de si mesmas, são pessoas muito críticas consigo e com os outros. E quando a gente fala de confiar em si mesmo, a gente está falando de realmente acreditar naquilo que a gente é, acreditar nos nossos sonhos, nos nossos projetos. E isso é uma grande chave, gente. Eu vim trazer esse tema do segundo episódio para vocês, porque a gente falou de identidade e autenticidade no primeiro episódio. E não tem como a gente falar de crescimento sem a gente falar de execução, sem a gente falar de confiar na gente mesmo, né? A nossa capacidade de confiar na gente, ela tem a ver com a nossa forma de se ver. Se você parar pra pensar, tem uma passagem lá em Provérbios, se eu não me engano, Provérbios 23, deixa eu pegar uma colinha aqui que eu tinha anotado. Provérbios 23, que fala que assim como tu pensas, tu és. E olha como é interessante quando a gente fala de assim como a gente pensa, a gente é. Deixa eu ver aqui, é isso mesmo.
Assim como imagina sua alma, assim ele é. Provérbio 23, 7. Por quê? Olha só como é interessante a gente fazer essa reflexão, né? A, a nossa identidade, a nossa maneira de se ver, ela que define o nosso nível de confiança. Então, se você se vê como uma pessoa sem valor, se você se vê como uma pessoa sem capacidade, se você se vê como uma pessoa sem talento, da maneira que você se vê na sua alma, assim você é. E aí você age com desvalor, você age com falta de confiança. Você olha uma ideia que você teve, você deprecia essa ideia. Você olha o teu negócio e você acha que o teu negócio é pior que o dos outros. Você olha a tua mentoria, você olha coisas que você quer realizar e você está sempre diminuindo e depreciando aquilo que é seu. E sempre valorizando mais o que é dos outros. E, gente, isso é uma coisa tão ruim e tão comum. A gente vê tantas pessoas, né, que vivem assim, elas simplesmente valorizam mais as coisas dos outros e diminuem as próprias coisas, né? Então, o que eu vejo? O grande diferencial das pessoas que confiam em si mesmas é que elas valorizam as coisas delas, elas valorizam os seus projetos, elas falam bem dos seus negócios, elas valorizam a si mesmas, elas têm uma visão positiva sobre elas mesmas. Quando a gente fala de confiança, a gente fala de identidade, não tem como não falar. E é como eu falei, assim como tu pensas, tu és. Se você não se vê com valor, você naturalmente vai agir dessa forma, né? Agir se desvalorizando. Você vai se submeter a relações que não te honram, que não te valorizam. Você vai se submeter a situações que você não deveria se submeter. Você vai gastar tempo e energia com coisas que não vão te dar retorno financeiro, material, emocional. Então, quando a gente tem essa percepção clara de confiança associada à identidade, fica muito claro o quanto a confiança ela é mais importante até do que o planejamento. Eu vou aprofundar mais isso depois, mas um ponto muito importante que a gente tem que ficar atento, tá? É que muitas vezes a gente se auto-sabota por medo de dar errado. Então, por exemplo, muitas vezes você fala assim, eu tive uma ideia e eu não executei essa ideia, porque eu fiquei planejando ela, estava esperando o momento certo. Mentira! Você está se auto-sabotando. Porque está com medo daquilo não dar certo, está com medo de passar vergonha, está com medo do que vão falar. E aí você se sabota e não faz. Aí bota a culpa em esperar o momento perfeito, em planejar melhor. Só que na verdade é autossabotagem. E gente, isso é tão sério porque quantos projetos, quantos negócios morrem por causa disso, né? Quantas pessoas deixam de realizar, deixam de fazer, deixam de executar, porque simplesmente elas se sabotam, elas têm medo da crítica, né? Eu sempre vou trazer para vocês esse viés dentro dos episódios do nosso podcast, porque isso são lições que eu aprendi na marra, né? Mas são situações em que a gente vai se esbarrar em tudo. Então, quantos negócios que nem são tão geniais assim, mas a pessoa acredita, ela vai, ela investe, ela aprende, ela erra, ela corrige, e ela faz melhor e ela torna aquilo viável. Então, a grande sacada, quando a gente fala de confiar na gente mesmo, é que as pessoas mais realizadoras, elas são as mais executoras. Elas são as que mais executam. Elas são as que mais fazem, as que não têm medo de errar. As que não têm medo de errar, corrigir e fazer de novo. E quando eu falo de autossabotagem, gente, a gente tem que entender que, no fundo, aquilo que a gente pensa que é estratégia, aquilo que a gente pensa que é moldar tudo muito perfeito, é ficar preso ali no medo do erro, né? A maturidade, ela traz muito isso pra gente, né? Quantas vezes a gente planeja muitas coisas, quantas vezes a gente critica as coisas dos outros, mas na verdade a gente é crítico com a gente mesmo. E aí às vezes a gente não executa porque tá com esse olhar muito crítico. Eu cresci num ambiente com muitas pessoas críticas, com muitas pessoas inseguras e com pessoas que sempre que têm a estima baixa valorizam mais as coisas dos outros do que a si mesmas. E eu só comecei a perceber esse padrão depois que eu parei né, que eu me afastei de conviver tanto com os meus familiares, com as pessoas que eu convivia, e passei a conviver com pessoas confiantes, né? Quando eu comecei a andar com gente confiante, gente próspera, gente rica de verdade, eu aprendi tantas lições, gente. Uma delas que eu aprendi andando com gente muito rica, e assim que eu mudei a minha mentalidade, né? As pessoas mais ricas que eu conheço, que eu convivia, eram pessoas
simples no seu modo de ver as coisas. Não necessariamente pessoas que viviam de uma maneira simplória, mas pessoas práticas, né? Pessoas que valorizavam mais as outras pessoas do que as coisas. De verdade, gente, as pessoas mais ricas que eu conheço são as pessoas que mais valorizam as outras. E as pessoas mais pobres financeiramente que eu conheço são as pessoas mais mesquinhas, as pessoas que mais desvalorizam o outro. São as pessoas que mais valorizam só as coisas materiais e valorizam muito pouco a presença, as pessoas que elogiam pouco as outras pessoas. E isso é tão triste, sabe? Porque às vezes a gente vê, né, fulano é rico, valoriza mais as coisas materiais. É óbvio que o rico, ele valoriza o recurso financeiro. Mas o rico, ele valoriza multiplicar. Ele valoriza o prosperar, né? As pessoas mais pobres financeiramente que eu conheço, não coincidentemente, são as pessoas mais pobres de espírito, são pessoas mesquinhas, né? Pessoas que desvalorizam o próximo, pessoas invejosas, pessoas que valorizam mais coisas do que, enfim, a vida de outras pessoas. E esse aprendizado, ele produziu para mim algo muito poderoso, porque eu passei a entender que quando a gente fala de ser confiante, por exemplo, essas pessoas ricas, elas são confiantes nos projetos delas, no que elas fazem, elas acreditam na mensagem delas, no que elas carregam. E essas pessoas pobres de espírito e financeiramente, elas criticam muito as outras pessoas, elas valorizam os outros pelos que elas têm, pelo recurso financeiro, e não pelo que elas são. E isso, gente, me fez aprender muito quando a gente fala de crescimento, de performance, né, de mudança de vida. Porque eu passei a valorizar mais as coisas certas, eu passei a ser menos materialista e eu passei a me valorizar mais, a confiar mais em mim, no que eu carrego. Por que eu tô falando isso pra você? Porque quando a gente fala de confiança, de confiar na gente mesmo, a gente está falando do nosso poder criativo, do nosso poder de realização, nosso poder de execução, nosso poder de multiplicação. Um ponto importante também quando a gente fala de confiança, né, é que pessoas confiantes, elas não precisam diminuir as outras. Pessoas confiantes, elas se alegram em ver outras pessoas executando e fazendo, né? Eu acredito que a maturidade, ela faz a gente valorizar muito mais pessoas que valorizam trabalho, sabe? Que valorizam honrar as outras pessoas. Uma das coisas que me fez ficar com o coração mais endurecido, e eu não falo nem no sentido assim de ser uma pessoa ruim, mas assim, de ter o coração mais endurecido porque eu era meio boba, sabe? Eu olho assim, muitas vezes eu vejo o quanto eu não enxergava muito a maldade das pessoas, eu não enxergava muito a inveja das pessoas, eu não enxergava muito, não tinha tanta malícia com algumas coisas. Então quando eu falo coração mais endurecido é nesse sentido, de não ter tanta peninha, sabe, de algumas pessoas. E hoje eu não tenho mesmo. Hoje eu olho os resultados de algumas pessoas e eu sei dizer exatamente a pessoa que dá pra você ter pena de alguma forma e essa que não tem. Porque tem muita gente que a pessoa, ela... Na verdade, todos nós estamos vivendo a vida que a gente merece. Todos nós estamos colhendo os resultados que a gente merece colher. Quando eu vejo uma pessoa com uma vida muito atribulada, muito complicada, geralmente essa pessoa é atribulada porque essa pessoa tem uma mente problemática e essa pessoa se coloca nesses lugares, né? Então eu não costumo mais ter pena de pessoas assim, porque geralmente uma pessoa que tem essa mentalidade problemática, ela vai trazer problemas pra você. E a gente tem que entender que confiar na gente é também saber em quem a gente vai colocar energia junto, quem a gente vai se afastar. Confiar na gente é não permitir que pessoas medíocres, pessoas medianas, pessoas, sabe, mesquinhas, nos diminuam. E eu aprendi muito isso, sabe? Eu aprendi que para que a gente confie na gente, a gente tem que sair de ambientes de pessoas que nos diminuem. A gente tem que sair de ambientes de pessoas que são críticas, não acreditam nem nelas mesmas e obviamente não vão acreditar nos outros, né? Isso pode ser uma grande armadilha muitas vezes, na verdade. Às vezes a gente acha que tá perto de pessoas que, enfim, não são tão confiantes ou que a gente gosta por algum motivo. A gente pode ajudá-las, né? Enfim, na verdade não. Isso mina a nossa confiança. Então,
eu aprendi que para confiar mais ainda em mim, nos meus sonhos, nos meus projetos, eu tenho que estar em ambientes de pessoas que fomentem isso. Um ponto importante também que eu acho que a gente precisa pensar, né? Nesses anos todos atendendo pessoas realizadoras, né? Uma das coisas que eu entendi é que quando a gente tá perto de pessoas inseguras, de pessoas críticas demais, elas drenam a nossa energia. Então, a tua energia de confiança, ela é automaticamente comprometida quando você está convivendo com gente que é crítica, que é negativa, que não tem autoconfiança em si mesma, que não fala bem de si mesma, que só fala mal dos outros, que só reclama. Então, essa comunicação, ela te drena, ela te rouba. E não vale a pena você gastar energia com pessoas assim. Uma das coisas que são assim, que é essencial para você ter sucesso no teu negócio, na tua criação de conteúdo, na tua mentoria, nos teus projetos, é realmente você entender que a confiança, a autoconfiança, ela é o alicerce invisível de tudo que você faz. Então, se você não confia num projeto que você tem, ele pode estar lindo, ele pode estar com a copy perfeita, ele pode estar bem executado, ele pode estar maravilhoso, mas se não tem confiança, a tua comunicação de confiança não vai chegar a convencer ninguém, não vai trazer efeito. Sabe um exemplo que eu gosto muito de dar quando eu falo de posicionamento e de confiança? É desses golpistas famosos, tipo o golpista do Tinder, tipo Inventando Ana, né, aquela golpista famosa. Tem aquelas duas irmãs do Vinagre de Maçã, naquela série do Netflix, se você não assistiu ainda, assista. Tem vários documentários, né, de pessoas que eram golpistas, assim, que eram pessoas que mentiram, enganaram um monte de gente. Mas essas pessoas, tipo, tinham o quê? Confiança, tinham um posicionamento, elas sabiam falar, elas sabiam convencer, encantar, seduzir as pessoas. Elas eram confiantes. E olha que loucura, né? Porque quando a gente fala disso, de confiança, de autoconfiança, de posicionamento, eu tô falando de comunicação. Então guarda isso no teu coração. Se você quer ser uma pessoa confiante, autoconfiante, você precisa mudar a sua comunicação. Quando a gente fala de crenças de identidade, quando a gente fala de quem a gente realmente é, a gente está falando de como a gente se vê. E na matriz de crenças, a gente se comunica, tudo que a gente comunica, tudo que a gente fala, comunica falando, em postura, a gente pensa, e tudo que a gente pensa, a gente sente. E tudo que a gente sente se torna realidade, é autorrealizável. E aí é que mora a grande sacada. Quando você quer ter autoconfiança, as pessoas pensam assim, eu tenho que me sentir confiante para eu agir com confiança. Não! O que você precisa é comunicar confiança e você fala com uma maneira confiante. E quando você fala de maneira confiante, você pensa, você muda a sua mentalidade. Você pensa com confiança. E quando você pensa com confiança, você tem pensamentos confiantes, você tem um sentimento de confiança. Esse sentimento de confiança te enche, te empodera, te fortalece. E esse sentimento de confiança te faz agir com confiança. Essa sacada, ela muda tudo. Por quê? Porque você passa a entender que a tua identidade, quem você é baseada em quem? Na tua comunicação. Então, quando você comunica entusiasmo, quando você comunica confiança, quando você comunica coisas positivas sobre o teu negócio, sobre a tua mentoria, sobre aquilo que você faz, você está se enchendo mentalmente e se empoderando daquilo. Porque tudo que você pensa, você sente. Então pensa comigo, se você passa o dia inteiro pensando em coisas ruins, em impossibilidades, em negatividade, naquilo que não vai dar certo, naquilo que está difícil, naturalmente você vai se sentir mais desanimada, com menos poder pessoal. Então a autoconfiança, ela vem de uma base sólida de crença, de comunicação, de você comunicar aquilo que você quer. Então, se você tem sua mentoria, seu negócio, quantas ideias já teve? Quantas oportunidades você teve e por não ter autoconfiança, não comunicar com confiança, não pensar de maneira confiante, não sentir confiança, você simplesmente perdeu grandes oportunidades. E essa é a base de tudo que a gente vai falar aqui hoje. Por quê? Porque a autoconfiança, gente, é esse alicerce. Quantas pessoas têm ideias geniais, mas não confiam em si mesmas e elas não executam? E aí vem uma outra pessoa, vai lá e executa. E você fala, putz, eu tinha tido aquela ideia e eu não agi.
Cara, isso tem um impacto tão poderoso. Quantos negócios você já viu que pareciam óbvios? E aí alguém foi lá, teve coragem e fez. Por quê? Porque acreditou em si mesmo. E isso é tão poderoso que se você entender a lógica por trás de você ter confiança, de você acreditar em você, de você falar positivamente dos seus projetos, tudo na sua vida muda. Você passa a falar bem do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, você passa a falar bem do seu trabalho, você passa a falar bem de tudo aquilo que você faz. E isso vira completamente seus resultados. Então, uma das coisas que quando eu falo de posicionamento, de autoridade, é que a autoconfiança, ela vai ser o essencial. Então, quantas mentoradas eu já recebi na minha mentoria, na Power Scale, que é a minha mentoria de negócios, em que a pessoa tem uma copy legal, a pessoa tem uma mensagem incrível, mas ela fala com insegurança, ela não confia nela mesma, ela não fala com garra, ela não fala com energia, ela não tem autoconfiança nela. Entende? Ela não olha pra ela e fala, caraca, eu sou incrível, olha o que eu carrego, né? Olha o que eu vou criar, o que eu vou construir. E aí, quantas vezes, gente, a gente perde tempo de vida que a gente podia estar realizando coisas incríveis, fazendo, testando, construindo, vivendo uma vida incrível, a gente não faz por medo da crítica. Porque a gente mesmo é o nosso primeiro crítico. E aí você está deixando de ter uma coisa mais rápida para pensar, uma maneira mais poderosa de visualizar as coisas. E aí você simplesmente perde oportunidades incríveis de vida porque não confia em si mesmo. A base de tudo está na confiança, na gente. E sabe uma coisa que é fantástico? Se você se vê pequena, você age como uma pessoa pequena. Se você se vê grande, você age como uma pessoa grande. Eu gosto muito da história de Davi, do rei Davi, que matou Golias, né, o famoso. Inclusive, gente, tá passando uma série que tá no Prime Video, que é A Casa de Davi. Assistam, é maravilhosa. E mostra a história de Davi. E o que é muito forte na história de Davi, né? Davi era pequeno, magrinho, franzino. A Bíblia fala que ele era pequeno. E simplesmente ele, em todos os momentos na palavra, ele era muito corajoso, ele era muito ousado, ele era muito aguerrido. E por quê? Ele sabia quem era o Deus dele, né? Uma das partes que me impacta muito, que me emociona muito na história de Davi, inclusive na série, que é o último episódio, assistam. Quando Golias, o gigante, está desafiando o exército de Saul, que era o rei Israel, simplesmente... Gente, que loucura, né? Ele fica dias desafiando. Quem manda em um guerreiro para vir guerrear comigo? E ele fica ali desafiando. E os caras estão morrendo de medo de Golias, né? Porque ele era gigante. E quando Davi vê aquilo, ele chega e fala, como assim? Vocês estão aqui parados e ninguém vai enfrentar esse gigante? E aí ele fala, você não tem noção, ele não é um gigante, ele é um Deus na terra. E aí Davi vira e fala, não, ele está desafiando o nosso Deus. Ninguém é maior que o nosso Deus. Não é sobre o tamanho de Golias, é sobre o tamanho do nosso Deus. E ele fala, eu vou encarar esse gigante, eu vou derrotar esse gigante. E é sobre Davi, sobre o tamanho de Davi, não sobre o tamanho de Deus, sobre o quanto ele confia em Deus. E onde que está a chave disso? Davi confiava tanto no Senhor, tanto em Deus, tanto. E a identidade de Davi estava firmada em Deus. Então, Davi sabia quem ele era em Deus e ele estava confiante no Deus dele. No entanto, que quando ele vai encarar o gigante, pergunta, você não está com medo? Ele fala, eu estou apavorado. Mas ele confiava em Deus. E ele sabia quem ele era. E por que é tão poderoso? A nossa identidade, gente, está firmada no nosso Deus. A palavra de Deus diz que nós somos a imagem e semelhança do Criador. Se nós somos a imagem e semelhança do Criador, nós somos como Ele. E Davi tinha confiança em Deus, tamanha que ele sabia quem ele era. E ele fala, eu derrotei um leão. Eu matei um urso e um leão. Eu vou derrotar esse gigante. Olha o tamanho de Davi e olha o tamanho de Golias. Mas quando nós sabemos quem nós somos, quando nós temos a confiança em quem nós somos, de onde viemos,
nossa identidade firmada em Deus, imagem e semelhança do Criador, nós sabemos quem nós somos, nós temos confiança e ousadia. E quando Davi vai falar com Saul, rei, Senhor, deixe que eu vá enfrentar esse gigante, Saul fala, a tua confiança, o teu espírito encheu esse lugar. Eu vou deixar você ir guerrear contra esse gigante. A confiança de Davi encheu a sala e gerou confiança no rei Saul. Gente, essa história é tão linda, eu fico impactada, eu fico empolgada de falar da palavra. A gente precisa saber quem a gente é, e falando mais uma vez de identidade, mas a gente precisa principalmente confiar em quem a gente é, entendendo que existe poder na nossa confiança. Deus nos empodera, nos capacita quando a gente acredita. O princípio de fé, ele é baseado nisso. Então, o que eu quero te dizer? O momento em que você deixa de confiar em você, você perde todas as coisas. Quando nós confiamos no Senhor, o nosso entendimento, confiamos nele, nós automaticamente confiamos em nós. Então, quando você firma a tua identidade em quem te criou, você confia que vai dar certo. E, gente, o que eu tô querendo dizer? Mesmo que dê errado, você tá confiante que vai dar certo, porque às vezes o que deu errado agora é só a construção daquilo que vai dar certo depois. É o repertório que você precisa para você estar preparado porque está por vir, porque está na frente. Entende? E essa é a grande chave quando a gente fala de confiar. Então, olhando para o teu negócio, olhando para criar conteúdo nas tuas redes, olhando para a tua mentoria, olhando para a tua empresa, olhando para a tua performance, a tua confiança, o teu posicionamento, você precisa confiar em si mesmo. Quantas pessoas não se posicionam com firmeza, com confiança, porque não acreditam na sua mensagem, não acreditam naquilo que carregam? Eu quero te dizer que se você quer realmente se posicionar bem, falando com pessoas, desenvolvendo o teu negócio, você precisa mudar a tua comunicação. A gente constrói confiança mudando a nossa comunicação. Tudo que eu comunico, eu penso. Tudo que eu penso, eu sinto. Tudo que eu sinto se torna realidade. Você é fruto daquilo que você acredita. As suas ações, elas acontecem com base naquilo que você acredita. Então, se você quer mudar a sua visão de si mesmo, se você quer mudar o teu nível de confiança, muda a tua comunicação. Levanta a cabeça, estufa o peito, fala bem de você, dos seus projetos. Como que as pessoas vão acreditar em você e no teu projeto se você não tem confiança em si mesmo? Se você não passa essa confiança para as pessoas, entende? Então, a gente tem que passar essa confiança, a gente tem que falar como gigante. Falar acreditando que nós somos gigantes, que nós somos capazes. Enquanto isso, tem muito picareta. Como eu falei agora, dos golpistas do Tinder, como essas pessoas enganando um monte de gente, porque é confiante, porque fala com confiança. Não tem verdade, não tem integridade, mas tem confiança naquilo que fala. Mentem, enganam com convicção. Eu quero te desafiar a pegar a tua verdade, aquilo que você acredita, e falar com confiança. Eu quero te desafiar a acreditar nos teus projetos e a falar com firmeza sobre eles. E antes de eu finalizar o nosso episódio, eu trouxe 3 perguntas para você se fazer. E essas 3 perguntas, elas são muito poderosas, muito. E eu quero que você pense sobre elas. A primeira delas é, o que eu já sei, mas insisto em pedir validação externa? O que você já sabe, mas insiste em ficar pedindo validação para as pessoas de fora? O que você já sabe sobre você, sobre sua capacidade de realizar, sobre sua capacidade de agir, e você continua esperando validação externa para poder fazer? Sabe aquela coisa do tipo assim, eu achei bonito, mas ninguém falou nada, eu não tô confiante? E aí alguém vem e falou, nossa, que bonito, você é mesmo, ficou bonito, né? Quantas vezes você fica esperando a validação externa para confiar naquilo que você já sabe que é bom, que é seu, que é valoroso? Para pensar nisso. Poderosa essa pergunta, né? A segunda, qual foi a última decisão que você adiou por medo de estar errada? Você tomou a decisão, mas você adiou por medo de estar errada, porque não confia em si mesma.
Anota. Qual foi a decisão que você adiou? Porque não confia em você mesmo. Para pra pensar. Tava com medo de estar errada, não confiou em si mesmo e não fez. Quantas oportunidades a gente perde assim, né? E eu vou te mandar a terceira pergunta. E essa é muito poderosa. Se eu fosse 100% fiel à mulher que Deus me chamou para ser, o que eu faria hoje? Olha só, vou repetir. Se eu fosse 100% fiel à mulher que Deus me criou para ser, o que eu faria hoje? O que você teria coragem de fazer hoje, agora? O que você teria coragem de executar agora? Qual projeto você vai tirar do papel? O que você vai realizar? Essa pergunta, ela é muito, muito poderosa. E eu quero te dizer que você não precisa de mais uma validação. Você não precisa de um empurrão de fora para tomar coragem. Você precisa decidir ter coragem hoje para acreditar em você, nos seus sonhos e nos seus projetos. É isso que você precisa agora. É isso que você precisa. Obedecer e fazer aquilo que você já sabe que precisa fazer. É poderoso isso, né? Como essa mensagem fala no meu coração, gente. Como essa mensagem fala no meu coração. Eu quero que o nosso podcast seja sempre momentos assim que a gente... Eu sei que é um momento de confronto, né? Mas eu quero que você entenda que o teu negócio, ele vai até onde a tua confiança vai. Os teus sonhos, os teus resultados vão até onde a tua confiança vai. Se você não tem confiança, os seus resultados não chegam. Você não vai ter confiança nem para arrumar marido, nem para arrumar esposa, nem para conhecer pessoas incríveis, nem para sentar em mesas extraordinárias. Você tem que ter confiança em quem você é para isso acontecer. E uma das coisas que eu quero te convidar é a pensar em coisas que você adiou por insegurança, sabe? Coisas que você deixou de fazer por insegurança, projetos que você deixou de alcançar grandes resultados, ganhar mais dinheiro, sabe? Sentar em mesas extraordinárias, conhecer pessoas incríveis por medo. O teu valor está em quem você é. O teu maior valor está em quem você é. Não deixa ninguém te roubar isso. Não deixa ninguém te roubar isso, porque o preço é muito alto quando a gente percebe que é em vão que a gente às vezes, sabe... Às vezes você deixa de conversar com uma pessoa, de se aproximar de alguém que poderia te agregar, fazer a diferença na sua vida. E a insegurança, ela passa de certa forma também uma certa arrogância, né? Muitas vezes a gente, sei lá, se você for humilde o suficiente, você não vai ter medo de se aproximar de uma pessoa grande, né? Se você for humilde e não tiver medo da rejeição, você não vai se incomodar com o risco de talvez, sei lá, desagradar, de talvez ser rejeitado mesmo. Porque a confiança, a base de você ter confiança é você realmente não ter medo de ser rejeitado, né? Você sabe quem você é. Se te rejeitarem, caramba, essa pessoa não enxergou o meu valor, que pena, né? Isso é tão forte, né? Isso é tão incrível. E tem alguns pontos que eu queria falar pra você. É que a primeira coisa, toda vez que você duvida de você, você ensina o mercado, você ensina as outras pessoas a fazerem a mesma coisa. E que sem autoconfiança, a estratégia, a melhor estratégia não vai funcionar. Eu acredito fortemente que a confiança, ela é a base das relações, primeiro com a gente mesmo e com os outros, com Deus e com tudo que a gente realiza nessa terra.
E eu sempre termino o nosso episódio de podcast com um aprendizado na marra. Qual foi o aprendizado que eu tive na marra? Aquele aprendizado que eu penei para aprender, mas aprendi na marra, mas aprendi. E o aprendizado na marra de hoje é que se você... Olha só, na marra eu aprendi que se eu não confiar na minha visão, ninguém vai. Eu quero te convidar a aprender isso. Confie na sua visão. Mesmo que você esteja errada e depois você faça e aprenda, corrija a rota e faça de novo. Mas use a confiança nos seus sonhos, nos seus projetos, como uma base sólida. E aí, assim, eu tô falando de confiança, você pode pensar, mas eu preciso de conselheiros, eu preciso de opiniões. Claro que é importante a gente ter opinião de outras pessoas. Claro que é importante a gente ter conselheiros, a gente ouvir os outros. É óbvio que isso é muito importante. Mas o que nós estamos falando aqui hoje é de quantas vezes a gente sabe que é o que a gente tinha que fazer, a gente não acredita nos nossos próprios sonhos e quer que os outros acreditem. Então, eu estou falando de uma base muito mais profunda. Para que você comece os seus projetos, você é a primeira pessoa que tem que acreditar. Entende? Então, se você não confia na sua visão, ninguém mais vai. Se você não confia que o teu negócio é incrível, que o que você entrega é abençoado, é poderoso, ninguém mais vai. Então eu quero te desafiar a confiar e a partir de agora executar. Não só pensar, mas agir. Se esse podcast fez diferença para você, se essa reflexão de hoje fez diferença para você, compartilha com pessoas que você sabe que precisam de confiança, que precisam acreditar nos seus projetos, não tem que esperar por ninguém. Não tem que esperar a validação do pai, da mãe, do irmão, do marido, da amiga. Que tem que olhar para ela e falar, caramba, vai, enfrenta e vai. E eu espero que tenha agregado para sua vida. Comenta aqui embaixo nos comentários do Spotify. Fala para mim se fez sentido para você essa reflexão, se mexeu com você, se você tomou decisões. Eu quero que você tome decisões, eu quero que os nossos podcasts que sejam para você tomar decisão, sabe? Que essa reflexão seja para você realmente pensar, né, na tua vida e você sair daqui com uma decisão tomada. Cara, eu decido que aquele projeto que eu tinha guardado na gaveta, eu vou botar pro mundo, eu vou fazer acontecer. E se der ruim, eu vou aprender. E depois você vai me contar aqui o aprendizado que você teve. Eu não tenho dúvida de que essa troca ela é muito importante. E se você compartilhar comigo, né, de repente trazer demandas que você queira que a gente fale nos próximos episódios, vai ser maravilhosa essa troca. Eu estou muito feliz desse projeto, da gente estar junto, trocando ideia aqui, de uma maneira mais profunda. E tenho certeza que esse ano de 2025 vai ser um ano de muita realização, de muito crescimento para todos nós. Que essas reflexões vão fazer com que a gente acione nosso poder, o nosso posicionamento e a gente faça com que as coisas aconteçam, porque a gente merece que elas aconteçam. Eu desejo o melhor para a tua vida e até o próximo episódio do Na Marra Podcast. Tchau!